A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o terceiro trimestre desse ano, a qual nós estamos estudando o assunto dos ataques contra as igrejas de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. A lição passada foi a lição 8, É importante você dar uma olhadinha na lição 8, que foi a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje nós vamos tratar do assunto, a qual nós vamos falar sobre a sutileza do movimento dos desengrejados. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Eu tenho certeza que esse canal vai ser bênção para você que é professor da escola bíblica dominical, você que é subtendente, você que é obreiro, ou você também que é aluno da escola bíblica dominical. Com certeza vai ser bênção para você e bênção para sua casa esse vídeo. É um resumo da nossa lição, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, para mim estar aqui junto com vocês, passando essa lição que tem servido de aprendizado para mim e para muitos que estão me ouvindo. Tá? Seja um ouvinte do canal, seja um ouvinte do ensino da palavra de Deus. E sempre que puder, não falte a escola bíblica dominical da sua igreja. É um conselho que eu te deixo para você, não falte os cultos de ensino. Os cultos de campanha são muito bons, as festividades é muito bom nas nossas igrejas, mas nós também não podemos perder os cultos de ensino, a qual nos fortalece e nos dá força para nós prosseguir nesses dias mal a qual tem acontecido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que não concordam com igreja, com templo de oração, casa de oração, organizações, organizações cristãs, organizações evangélicas. Esse movimento tem crescido de 2010 para cá. Essa organização tem crescido bastante. Há pessoas que não concordam e tem essa crença, pega alguns versículos isolados da Bíblia e acha que não precisa, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, pastor maior, mas ele deixou pastores, tá? Ele deixou presbítero, apóstolo, que é o mesmo presbítero, deixou diácono, evangelista, doutores, mestres, ensinadores. E as pessoas desengrejadas, o problema é que eles não querem ser liderados, eles não aceitam ter uma hierarquia de liderança, Porque tudo que tem uma organização precisa ter liderança. E eu quero deixar para você bem claro que até no céu tem a organização dos anjos. A Bíblia fala sobre a organização dos anjos, Mas também sabemos que alguns não aceitavam a organização de Deus no céu, a qual se rebeliou, E pegou e foi expulso do céu porque não aceitava a ordenança, a organização, a liderança de Deus maior. E assim também nós que congregamos no templo de oração para encontrar um encontro entre os irmãos com fraternização, se alegrar, orar junto, Precisamos orar junto. Então, precisamos aceitar as lideranças de organização. Assim como fala a Bíblia, fala do edifício, que fala assim que o edifício de Deus, um edifício precisa estar o que ele ferragem, o cimento, a brita, areia, vários materiais junto para formar um edifício. E assim também para nós formarmos no corpo de Cristo, a igreja também vários membros para estar anexado no corpo de Cristo. E para isso precisamos ter união. E essa união, ela faz parte quando nós congregamos num templo. O próprio Jesus falou sobre o templo também. Eu quero aqui o textuário, muito importante, não deixa a nossa congregação. Olha só, Hebreus 10, 25, o nosso escritor foi muito feliz, muito sábio, a qual ele colocar esse versículo. Não deixa a nossa congregação como de costume de alguns, antes admoestando nos uso aos outros, tanto mais quanto veja que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixando a nossa congregação como costume de alguns,
Então nós precisamos congregar, precisamos ter essa congregação para estarmos juntos, reunindo. Precisa ter reunião, organização. Nós olhamos que quando o povo saiu do Egito, quando aquele povo tão grande precisou ter uma organização, fazer reunião, a qual o sogro de Moisés falou: olha, Moisés, se organiza, coloca líder para ajudar, organizar. Então as coisas de Deus, é lindo isso é muito lindo, as coisas de Deus é organizado. Então a igreja, né, essa união na igreja é para organizar as coisas de Deus, fazer as coisas tudo com decência e ordem. Precisa na casa de Deus, para servir a Deus, precisamos ter ordem. Nós precisamos ter ordem no nosso corpo, porque a Bíblia também fala que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Sim, nós somos a igreja de Cristo, né? Mas nós precisamos ter o lugar de nós reunir. A igreja primitiva, né? Para os desengrejados aí, a igreja primitiva, ela ia no templo de oração e também ela congregava nas casas dos irmãos. Um congregava nas casas dos irmãos, porque como era atacada a igreja o povo estava tentando enfraquecer a igreja evangélica, a igreja cristã, então eles precisavam marcar esses encontros nas casas, mas também eles estavam sempre na casa de oração, onde que Pedro e João estavam na oração, aonde? No templo, aonde que ele pediu uma esmola para eles e falou assim: nós não temos prata nem ouro, mas que temos nós te damos. Ele estava onde? Na porta do templo. Então o templo é lugar de nós se reunirmos, sim, e precisamos reunir. Já vamos iniciar nosso primeiro ponto, mas antes de iniciar aqui, né, também tem a nossa introdução. As últimas décadas, o desengrejado, também conhecido como sem igreja, cresceram em escala. São pessoas que dizem ser cristão, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa ou código doutrinário. O que é essas pessoas desigrejadas? Eles são insubmissos, não aceita ser submisso a uma liderança, né, que Deus, a qual confiou. Foi Deus que confiou alguém ser um pastor, ser um líder, e nós precisamos ser submissos, né? A Bíblia nos orienta muito bem sobre isso, nós ser submissos. No Novo Testamento também, aspecto acredita que reproduziu o cristão primitivo e outras igrejas por possuir estrutura organizacional. São consideradas como apostata ou desvio de modelo original, mostrando no Novo Testamento. Essas pessoas acham que não pode ter organização, não precisa ter esse órgão de instituição de organização de evangélico, de pastores ensinando. Vocês acham que não tem essa necessidade, que nós somos diretamente com Jesus Cristo e que nós vamos ter uma vida com Deus ali e que nós somos um organismo vivo. Mas nós precisamos também ter a organização na igreja para nós congregar, ter uma liderança, ter o ensinamento da Bíblia, não querer levar a Bíblia, porque tem muitas pessoas aí que estão confundindo. O desengrejado acaba se confundindo, às vezes não tem uma doutrina, um ensinamento da palavra para a pessoa entender a Bíblia conforme ela é. Então nós precisamos estar frequentando os cultos de ensino, sim, precisamos ter conhecimento na palavra de Deus para nós ser bem entendido o que Deus quer conosco e o que nós precisamos fazer também. Vai passar na sua tela aí, eu tenho um slide aqui que vai estar passando na sua tela, que fala assim a primeira parte, né? A prática do movimento dos desengrejados, que é o primeiro ponto nosso. Os desengrejados são contra todo o sistema de organização que envolve o templo, que a Bíblia chama de casa de oração, está lá em Mateus capítulo 21, 13, nesse primeiro ponto, eles são contra. O segundo ponto, eles são contra a arrecadação de administração financeira, sendo que o próprio Jesus tinha um tesoureiro entre os 12, está lá em João 12, capítulo 12, versículo 6. Quem era o tesoureiro? Infelizmente, né, era Judas Iscariote, ele era
o tesoureiro entre os 12, qual foi escolhido. Se o próprio Jesus falou do templo, como organização dos 12 apóstolos, tinha a sua organização para ter até o tesoureiro. Então, o desengrejado que é contra essa hierarquia de organização já começa errado por aí. Terceiro, liturgia, sendo havia entre os irmãos momento de cântico, ensino e ordem. Colossenses capítulo 3, 16. E 1 Coríntios capítulo 11, 34 e 14, 40. E Atos Apóstolos 11, 26. Vai falar sobre essa organização de liturgia do cultos da igreja primitiva entre os irmãos para cantar, né, de ensino, tudo tinha ordem. E assim também, esse organismo, né, de organização, precisamos também ter essa organização dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, precisa ter essa organização. E para ter essa organização, precisa ter liderança, a qual Deus tem confiado, Deus tem chamado. Deus chamou Deus do Velho Testamento pessoa para ser líder, pessoa para liderar grupo, Deus confiou em homens e até em mulheres para liderar grandes grupos, grande movimento para Deus, né? Pessoas que Deus confiou e Deus tem confiado em pessoas também. Você que é meu ouvinte, Deus tem confiado em você para ser também organizador das coisas da casa de Deus. A casa de Deus não pode ser de qualquer maneira. As coisas de Deus não podem ser de qualquer maneira. Tem que ser organizada. E para isso Deus confiou em líder. Aleluias. Para estar guiando o povo. Quarto, a organização doutrinária. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo tem a organização doutrinária, onde, né, para o desengrejado, o que importa é pertencer ao organismo espiritual e não à organização terrena. Eles acham que é só o organismo espiritual e não a organização terrena. Mas Deus capacitou pessoa para organizar também as coisas dele aqui na terra, qual ele confiou, para nós ter uma vida com Deus. Tendo líder doutrinando, ensinando, dando sermão, a qual os desengrejados não gostam de sermão, né? Não gostam de ensinamento, de acatar ordem. Mesmo desta forma, muitas pessoas se desviam, tomam outro rumo. Imagina a pessoa que não frequenta uma igreja, não tem seu nome no rótulo de membro, não tem sido ouvinte da palavra de Deus, e está com a mente pronta para ouvir qualquer coisa aí da terra, aqui do mundo, aí das coisas mundâneas. E por isso que muito mundanismo tem entrado na mente das pessoas, porque está vazio de Deus, está vazio da palavra de Deus, porque não tem frequentado os cultos, as igrejas, o tempo de oração para estar ouvindo a palavra de Deus. Se não está ouvindo a palavra de Deus, a mente está ali pronta para ouvir qualquer outra coisa oferecida por esse mundo. Vai estar passando na sua tela também o desengrejado no mundo e no Brasil. É importante você dar uma olhadinha na sua tela, acompanhar bem isso aí, vai estar passando aqui quantos % dos desengrejado em cada país, em cada estado, né? As datas aqui. É muito importante você dar uma olhadinha no desengrejado que não aceita pastor, não aceita ser liderado por um grupo de pessoas instruídas por Deus. Vai estar passando também na sua tela as distorções doutrinárias. Olha só, 4 milhões são os brasileiros que se declaram evangélicos, mas não tem vinculação eclesiástica. Vai estar passando na sua tela quanto % de pessoa que se declara cristão, mas são desengrejados, que não aceita ser instruído por liderança. No nosso segundo ponto, fala sobre o ensino anticlerical. Os desengrejados são insubmissos. Os desengrejados são insubmissos. O desengrejado não aceita a autoridade do corpo ministerial que existe entre o povo de Deus, que foi levado pelo próprio Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Interessante também que eu quero mostrar para você, Atos dos Apóstolos vai estar mostrando para nós a instituição de diácono. Quando os apóstolos
começou a desenvolver os trabalhos no cristianismo, e aí tinha muitas viúvas, tinha muitos órfãos precisando de ajuda, de socorro, e os apóstolos estavam envolvidos no ensino, envolvidos na instruir, envolvido em orar pessoas que estavam precisando ser curadas, pessoas que precisando ser libertas. E aí observaram que tinham grupos ficando de lado, que precisava ser cuidado das viúvas e dos órfãos. O que eles fizeram? Levantaram o diácono para estar cuidando, né? Para estar cuidando dos necessitados da igreja. Então, cada um tinha sua função. Uns tinham sua função. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né, são exatamente só 15 versículos. Dá uma lida nesse capítulo 6, que você vai estar vendo aí teve diácono no início na igreja primitiva para organização. E como é que pode as pessoas desengrejadas não aceitar a organização, né, aqui terrena? Precisa ter organização para as pessoas estar fazendo as funções também, né? Ver a necessidade das pessoas que precisam, né, de alguma coisa, porque não é só, às vezes, só a palavra, não é só aplicar a palavra, às vezes precisamos também socorrer pessoas necessitadas, e essa parte, né, é uma parte dos diáconos da igreja. O presbítero e o pastor, o evangelista, ficou para ensinar, para instruir, né, para orar para os enfermos, ungir, orar, e os obreiros diáconos ficou aí para auxiliar os pastores da igreja, né, os presbíteros, auxiliar nesses trabalhos, vendo a necessidade com mais clareza que estão precisando. Então vai estar passando na sua tela aí, vai ter outras referências que vocês vão estar vendo aí sobre o desengrejado som insubmisso, né? Já pulando para o nosso segundo ponto, para adiantar a nossa lição, o segundo ponto fala assim: a natureza da igreja neotestamentária é um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Vai estar passando na sua tela aí um organismo, né? A natureza da igreja neotestamentária. A igreja como organismo vivo de Cristo na terra, composto de todas as pessoas convertidas, espalhada pelo mundo, formada do chamado corpo místico de Cristo. Vai estar até passando na sua tela aí uma imagem assim de um homem com os braços abertos, simulando, né, significando como fosse Jesus, e várias cabeças, vários corpos, né, em Jesus, ligado em Jesus. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a pertencer, somos espalhados pelo mundo, chamado de corpo místico. Como Jesus falou lá, a videira verdadeira. A videira tem que estar ligada em Jesus. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos os galhos que tem que estar ali enxertada, né, na videira que é Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, e Atos dos Apóstolos 12, 37. É importante você estar lendo na sua sala, junto com os seus alunos. Parte B. Devido ao corpo de Cristo estar espalhado pela terra, é que também a igreja, vista como um edifício que se constrói, uma lavoura que se planta. Olha só, como eu falei lá no início, nós, igreja de Cristo, é visto como edifício. Nós, igreja, somos vistos como edifício de Cristo. E nós precisamos estar organizados. Para edificar, né, para construir um edifício, ele é composto com pedra, ferro, cimento, areia, brita, tinta, acabamento, tudo. Assim também nós precisamos ser edificados em Cristo com organização. A igreja precisa ser organizada. Aí fala também, a Bíblia vai falar também, sobre a igreja como lavoura que se planta. Se você tem um pé só de café, não é uma lavoura, é um pé de café. Se você tem 1 ou 2 pés de tomate, só não adianta, não é uma lavoura. Agora, quando você tem vários pés daquela plantação, de laranja ou outra plantação, é considerado lavoura. E a lavoura também ela é organizada.
os agricultores, quando vai plantar uma lavoura, geralmente eles têm a medição até de um pé para o outro, de uma carreira para outra, a organização na época da poda, a organização na época de colocar o adubo, da limpeza, a organização para a colheita e a organização para a venda dessa colheita. Então, se a lavoura precisa de ter uma organização, ser organizada pelo agricultor, assim também a igreja de Cristo precisa ser organizada. Então, o desengrejado não aceita esse tipo de organização. É pessoa insubmisso que não aceita ordem, não aceita ser liderado. E nós temos nosso líder sim, que é o maior, que é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo confiou nos pastores, obreiros, para também nós ser liderado por esses homens de Deus, a qual ele tem confiado. Aleluia, glória a Deus. Deus constitui autoridade sacerdotal. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1, né? A qual nós olhamos pela Bíblia, a referência, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 14, os discípulos se reuniram no cenáculo para orar. Também nós vemos Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5, a igreja primitiva reunida na casa dos irmãos. Também nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, a igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. 1 Coríntios 12, versículo 27, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vemos também Hebreus 10, 24, a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. A verdadeira igreja vive no estímulo da fé, estimulando uns aos outros. Quer dizer isso aqui, união. A igreja precisa ter união. A unidade precisa ter união. Se não tiver, ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus fez sozinho, ele chamou 12 para estar junto com ele. Que ideia da pessoa desengrejada achar que ele vai fazer, vou encontrar ali na esquina de um café e eu estar junto com outra pessoa, já estou em igreja reunida. Não, a igreja precisa ter uma casa de oração, precisa ter encontro entre os irmãos, precisa tomar ceia junto, Jesus tomou ceia junto foi para uma casa tomar ceia junto com os seus discípulos, reunir junto com os seus discípulos. Jesus reunia com os seus discípulos para dar ordem, para ordenar como seria. Aleluias. E assim Jesus confiou nos seus discípulos para eles dar sequência a esse cristianismo, a esse evangelho. Hebreus 10, 25, a verdadeira igreja existe pela comunhão dos seus membros. Olha, lê lá. Abre a Bíblia aí, abre Hebreus capítulo 10, versículo 25, a verdadeira igreja existe pela comunhão dos seus membros. Aleluias. Então, nosso ponto 2, que vai estar passando na sua tela, como eu já disse aí, né? A Constituição Autoridade Sacerdotal, Hebreus 5, 1. Com a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes, foi inaugurada a igreja como organismo, ao ponto dos apóstolos sido escolhidos para substituir Judas, o traidor, Atos Apóstolos 1, 26. Como Judas foi o traidor, ele não se pediu perdão, não se arrependeu, né, acabou indo lá e se enforcando, precisou ser substituído, e ali já começou a organização, né? Deus constituiu já a igreja, já Deus lá do início, no Antigo Testamento. A igreja vem, aí Deus na graça, né? Jesus Cristo na graça, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Ali ele já mostra a igreja de Cristo, e agora vem os discípulos, começa a organização da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Começa a organização da igreja primitiva no Evangelho de Jesus Cristo. Dá uma olhada lá em Jeremias 3,15. Vós darei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Está lá em Jeremias 3,15. Também na parte B foi organizado o trabalho com o estudo da palavra e reunião de oração. Atos 6, 4. Reuniões de orações, era organização.
Foi organizado também, na parte C, foi organizado o Departamento da Assistência Social com a eleição dos diáconos. Eu já falei Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, mas você pode ler Atos todo. Parte D, foi organizado também o Departamento Missionário, onde os líderes da igreja enviaram Saulo e Barnabé para o campo. Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 4. Começa a organização missionária. Para sair os missionários foi feito, enviados os missionários. E para ser enviado precisa de quê? De organização. Os missionários precisam de ter o seu sustento, precisam de ser ajudado financeiramente. Então, para ser ajudado, precisa ter organização financeira também. A igreja é para isso também. A organização espiritual, a organização financeira e a organização do estudo da palavra de Deus e a organização da palavra, dos louvores, tudo na igreja precisa de organização. E o desengrejado não aceita ser liderado. No sinóblo, aqui na visão geral da segunda parte, fala a igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. É um organismo vivo, mas também como organização. Assim como o nosso corpo é um organismo vivo. E o nosso corpo tem organização, né? Nós temos horário para comer, horário para beber, horário para dormir, né? Tudo na nossa vida tem horário e o nosso corpo tem organização. Nós precisamos fechar os olhos para dormir, para descansar. Assim também as coisas de Deus precisam ser organizadas. Aleluias. Parte 3, já para nós já ir para a nossa parte final, nosso terceiro ponto da nossa lição, que fala assim, a importância e a necessidade da igreja. Vai passar para você na sua tela a importância e a necessidade da igreja. E aqui vai passar as referências. Eu quero muito você que está aqui, ouvinte do meu canal, não deixe de conferir essas referências bíblicas, é muito importante para você levar, para você ter uma boa aula, para os seus alunos interagir com você da sua aula, para não ficar uma aula engessada, para você ter uma boa aula, uma boa dinâmica de ensino. Então envolva seus alunos, tá? Faz perguntas, deixe seus alunos fazer pergunta também, mas se esforça para você concluir a lição. Eu não sei quanto tempo que você tem, se é 50 minutos, 1 hora para você dar aula na sua igreja. Organiza seu tempo para você conseguir passar essa aula dentro do tempo permitido pela sua igreja, na organização também, que faz parte do organismo também, de organização na Escola Bíblica Dominical. A igreja é grande família de Deus, Efésios 2,19. A igreja é uma grande família de Deus. Assim, dentro da sua casa, na sua família, não tem organização? A hora que é para chegar, a hora que é para dormir, né? A hora para se alimentar. Tem casa, tem os horários para as pessoas tomar seu banho e tal. Não tem organização? O horário para os filhos ir para a escola, o horário para você ir para o serviço. No seu serviço não tem organização lá? Você não tem que respeitar a organização? E por que não respeitar a organização que Deus tem confiado em líder para liderar a igreja? Então, precisamos observar isso aí. Você que até a presente data, às vezes, não aceitava o seu líder religioso, a partir de agora, passa a aceitar, porque é Deus que tem confiado nesse líder religioso, a qual tem colocado no seu caminho para te ser um orientador, para te ajudar. Como família, precisa se manter unido, pois a Bíblia ensina que a família é resultado da união promovida por Deus. Parte B. Aí essa parte também está lá em Marcos 10, 7, 9, tá? Parte B, o enseio da família que aprendemos o princípio no amor, da irmandade, de autoridade, de união. Por isso a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. A Bíblia nos ensina que nós, irmãos, em Cristo Jesus, precisamos amar um outro. Como que eu vou amar se eu não tenho união? Precisa ter essa união, precisamos congregar, precisamos estar juntos para ter a união no louvor, a união na oração. Todos somos irmãos de Jesus. Honrai pai e mãe e os vossos pastores. Está lá na Bíblia, olha, João capítulo 15, 12, João 20, 17, honrai pai e mãe e os vossos pastores, Mateus capítulo 15, versículo 4, Hebreus 13, 7, que de todos seja um na união. Na parte C, Deus não se agrada de desunião, portanto a igreja, a família de Deus, deve viver união.
Salmo 133, né? Qual bom consolável é que os irmãos vivam em união. Precisamos viver em união, né? Quando ele falando, ele tendo aquela visão naquele monte lindo, né? O monte agora muito gelado e o vento passava e jogava aquelas neblina em todos os lugares, mantendo um lugar de paz, um lugar de um mato bem verdinho, né? Sempre, o ano todo sempre tinha um lugar muito lindo. E Davi, tendo essa visão, ele falou: qual bom que os irmãos vivem em união, vivem em paz, que é um lugar de união. Que é um lugar de união tem que ser dentro da sua casa, começando a união dentro da sua casa, para ter paz dentro da sua casa. Que dentro da sua casa, se tiver união, tem paz. Já viu ter paz numa casa que não tem união? Seus irmãos, o pai e a mãe, não tem uma boa união dentro de casa, não tem paz. Dentro da igreja precisa, dentro do templo onde reunimos, precisamos ter união, precisamos ter paz, ter organização, ter ordem. Aleluias. No nosso segundo ponto do nosso terceiro top, a igreja como testemunho, vai estar passando na sua tela também, igreja como testemunho da salvação, né? Vai falar assim, ó, um dos maiores propósitos da união visível do corpo de Cristo na terra é o testemunho da existência de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus, na oração sacerdotal, pediu ao Pai para que todos sejamos dessa forma o mundo crerá na pessoa do Senhor Jesus. João capítulo 17, 21. Aleluias. Então a igreja precisa ser testemunho de salvação, tá? A igreja, como testemunho de salvação, nós precisamos ser referência. Como eu vou ser referência se eu sou um desengrejado? Como eu vou ser referência? As pessoas vão ter eu como referência que não vê eu indo para a igreja, não vê eu tendo uma alegria em congregar. Eu ser referência para as pessoas de minha casa ter união, eu ter união e ter paz na igreja que eu congrego. Então as pessoas precisamos... como vai estar passando na sua tela, você vai ver como uma corrente, vários braços dando um com o outro e um globo, que o mundo vê essa união uns com nós, para nós ser forte. A igreja de Cristo tem que ser forte, tem que ser unida, não pode ter desunião. E nos últimos tempos, essa desunião tem crescido muito. Por ter crescido essa desunião, começa a sair pessoas dentro da igreja e viver desengrejado. Tem acontecido aí algumas pessoas seguindo, né, algumas outras dominações, às vezes, que tem uma linha de pensamento diferente e começa a aplicar isso aí até nas redes sociais, que você pode servir a Deus em casa mesmo, que você não precisa ir na igreja, você pode ficar em casa, né? Não, você precisa ir para a igreja, você precisa participar do corpo de Cristo, você precisa ir para a igreja para você conversar com aquele irmão que tem muito tempo que você não conversa com ele, quem sabe que aquela pessoa está precisando de uma ajuda sua. E aí Deus vai te enviar na igreja para você estar orando por alguém, estar conversando com alguém, aconselhando alguém. Quem sabe Deus está querendo você na igreja, ali no templo de oração, para você ser um conselheiro. Deus está querendo separar você como um conselheiro, aleluia. Ou como um diácono. Deus está querendo separar você, enviar você como um diácono para socorrer as viúvas, para socorrer os necessitados. Quem sabe que Deus está querendo você no templo de oração para você ser um presbítero da igreja, para você, aleluia, ensinar a palavra, que o presbítero foi confiado para ensinar a palavra. Timóteo fala sobre isso, que o presbítero tem que manejar bem a Bíblia, né? Tem que ser um bom pai, um bom marido, e quem sabe que você já é um bom pai, você é um bom marido, e Deus já está confiando em você de você ser um bom presbítero na casa dele, ou ser um evangelista para evangelizar esse mundo, aleluia, ou ser um pastor para pastorear as igrejas. Um líder, Deus está confiando em você para você ser um líder, não ser um desengrejado, não ficar dentro de casa, mas sim sair de dentro da sua casa, ir para a igreja e dali começar a evangelizar. Nós fomos chamados para não ficar dentro de quatro paredes. Ali é quatro paredes para nós se encontrar. A igreja de Cristo realmente somos nós, mas ali é o templo para nós reunir, aleluia, para nós conhecer uns outros, conhecer a necessidade um do outro. Ali que nós descobrimos o que o irmão está precisando, o que a irmã está precisando. Também nós precisamos orar para os nossos pastores, precisamos orar para os nossos líderes, que só Deus sabe o que eles têm passado. Nós precisamos. A igreja de Cristo é uma união
precisamos ser uma corrente de oração, na palavra, na firmeza, aleluias. E aí nós vamos ser uma igreja fortalecida em Cristo Jesus. Visão geral da nossa terceira parte, a igreja é a família de Deus, testemunho de salvação em Cristo Jesus. Para nós ser testemunho, nós precisamos ter coragem de sair de dentro da nossa casa e ir para o templo de oração e de lá Deus nos enviar para onde Ele quiser. Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, primeiro precisamos aprender com o nosso líder. Precisamos amar a Deus, precisamos amar a palavra e precisamos amar e respeitar o nosso pastor, o nosso líder maior que é Jesus Cristo, mas precisamos amar e respeitar os nossos líderes aqui terreno também, porque aqui nós respeitando a Ele, a qual Deus tem confiado, aleluia, Deus também vai receber de bom grado a sua adoração, que se você for um crente, um adorador, respeitador do seu líder evangélico aqui na terra, Deus vai receber também a sua adoração lá no céu. Indo para a nossa conclusão, né? Salmo 133, né? As bênçãos e a vida para sempre são ordenadas por Deus através da união entre os irmãos. Precisamos ter essa união. Nesta lição, vimos como os desengrejados pensam e agem com relação à igreja, acreditam ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há mito de que uma verdadeira igreja não possui organização. Algumas, consequentemente, não há liderança estabelecida, de acordo com o Novo Testamento. Sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então aqui não está aqui para honraria para o homem, mas é para honrar a Deus. Mas nós precisamos obedecer a nossa liderança terrena também. Finalizando aqui, que Deus abençoe você, que é ouvinte do meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu peço você carecidamente, passa esse link para frente, tá? Peça seus amigos, compartilhe com os amigos aí, você que está gostando. Pode continuar comentando, tem bastante comentário lá no meu canal já. Eu estou respondendo, tá? Com o maior carinho, com o maior amor. E nós somos presbítero da Assembleia de Deus, sou do Espírito Santo, a qual na data dia 20/8 eu estava ministrando a palavra de Deus lá em Afonso Cláudio, no asilo, né, a qual tá lá os nossos queridos velhinhos, né, e eu tive lá, foi muito prazer, foi com muita alegria, a qual 5 almas se rendeu aos pés do Senhor Jesus, e foi uma alegria muito grande estar ali ministrando a palavra do Senhor para aquelas pessoas que ter idade para ser meus avós, meus bisavós. Eu fui muito bem recebido ali, calorosamente, pelas pessoas. E convido você para ficar atento na próxima lição, lição 10, que eu vou estar passando para você na semana seguinte, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então você que é meu ouvinte, fica atento na próxima lição. A paz do Senhor Jesus, até a próxima lição. Se inscreva no meu canal, dá um joinha e comenta aí, porque esse aqui é para a honra e glória do Senhor, a qual o Senhor tem me orientado, está passando esse resumo da Escola Bíblica Dominical para os meus ouvintes.